o tema do trabalho agora, o tema desse estudo, tá bom? Eu quero apresentando o tema para os irmãos. Nós vamos estudar nesta manhã, e já vamos estar orando daqui um pouquinho, para que Deus fale conosco, mas eu quero falar sobre a capa de Acã, tá bom? Eu gostaria de falar sobre a capa de Acã. Então você prepare a sua Bíblia aí, em Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 5, tá bom? A capa de Acã é o tema do estudo desta manhã. Glória a Deus. Então vamos à leitura bíblica desse texto e depois já vamos orar. Viram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, ore juntamente comigo. Amado Pai, aqui apresentamos a Tua palavra, apresentamos a minha vida, Senhor Deus, e cada um dos irmãos. Eu peço a Ti que, ó Pai, a semente da Tua palavra seja plantada nos corações de cada família, cada irmão, irmã, jovem que está aí participando, ó Pai. Que o Senhor possa, nessa meditação, nessa pregação, nesse estudo, revelar a sua vontade, Pai, para a vitória do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu creio que Deus tem para o seu povo um plano de vitória. Ele tem para o seu povo um plano de vitória, para a sua família. E o objetivo desse estudo é exatamente isso. É nós descobrirmos ou entendermos pela palavra de Deus, porque certas batalhas nós não estamos vencendo em nossa vida. Porque certa circunstância na família, no lar, nos teus projetos, você vem há anos lutando e não consegue desembaraçar isso, não consegue vencer isso, não consegue obter a vitória sobre isso. E o objetivo desse estudo é ajudar-nos a encontrar isso em nossa vida. A passagem que nós lemos é uma passagem em que Josué está vindo de uma grande vitória. Amados irmãos, ele, depois de receber o ministério de Moisés e todo aquele povo indo em direção à terra prometida, Josué tinha um desafio, que era passar as águas do Jordão. E Deus foi com ele. Quando os sacerdotes com a arca pisaram no Rio Jordão ali, ela se abriu e o povo passou de novo em terra seca. Um milagre. E Deus confirmou na vida de Josué que era com ele. E o povo passou então a respeitá-lo. Próximo desafio de Josué, a grande cidade de Jericó. A grande cidade de Jericó. De muralhas gigantescas. A Bíblia diz, queridos irmãos, em Josué 6, versículo 1, que quando os moradores de Jericó
ouviram que as águas do Jordão se abriram e que o povo de Israel estava chegando, olha aqui o verso 1 que diz de como era Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. As muralhas de Jericó, historicamente, elas eram muito grandes. Tanto é que a Bíblia vai relatar que Raabe, a prostituta que foi salva da destruição de Jericó, ela morava em cima da muralha. Vamos ver algumas imagens aí, ou ilustrações que levam a entender um pouquinho desta vitória de Josué com o povo de Deus sobre as muralhas de Jericó. Aqui essa ilustração mostra o início da destruição, mas quando o povo de Israel estava marchando com os sacerdotes em volta das grandes e invencíveis muralhas de Jericó. Eram muralhas muito grandes e o povo estava, como eu disse, todo fechado em Jericó, estava todo preparado para o avanço de Israel, mas Israel não foi com armas, o povo de Israel não foi com artilharia, mas eles foram obedecendo a maneira de Deus. E qual era a maneira de Deus para vencer essa batalha, queridos irmãos? Qual era a maneira de Deus para vencer essa batalha? Foi através da fé, da obediência na palavra de Deus. Deus estava dizendo: vocês vão dar 7 voltas, e na última volta vocês vão dar mais 7, e quando eu mandar vocês gritarem, vocês vão gritar. Irmãos, ao fazer isso, as muralhas caíram. Foi uma vitória extraordinária de Josué com o povo de Deus. E ali, imediatamente, eles avançaram para cima da muralha e venceram os moradores de Jericó. E Jericó foi amaldiçoada. Ninguém mais poderia reconstruir ela. Quem reconstruísse, Josué amaldiçoou, dizendo: olha, quem reconstruir Jericó vai pagar com a morte de seu primogênito. Tá bom? Então, o que era parecia indestrutível foi vencido pela mão de Deus, pela ação de Deus e pela obediência do povo diante da palavra de Deus. Porém, amados irmãos, lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 18 e 19, acompanhe essa leitura. Deus havia dado uma ordem ao povo de Israel. Vamos ler lá. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então entenda, amados irmãos, Deus iria dar a vitória sobre várias cidades para o povo de Israel. Só que ele pediu uma coisa: a primeira cidade, o despojo não é de vocês, o despojo é meu. Aqui é como uma figuração até mesmo do que nós praticamos, o dízimo. A primeira parte ao Senhor. Essa era a primeira cidade a ser derrubada. E Deus falou: vocês vão destruir, vocês vão vencer, vão matar os povos ali de Jericó, esse povo, mas todo o ouro, prata e todos os valores vão para a casa do Senhor, né? Vão para, esses são como tesouro para o Senhor, vocês não devem tocar nisso. Essa foi a ordem de Deus. Esta foi a ordem de Deus. Porém, queridos irmãos, nesta grande e maravilhosa vitória, um homem, então, ele foi e não obedeceu o que Deus tinha mandado. Ele foi e lançou mão de parte daquela conquista do despojo da guerra, daquela batalha. Vamos ler lá, então, acompanha a leitura, Josué, capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 22. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi,
filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondendo Acã a Josué, e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Amém. Glória a Deus. Perceba, queridos irmãos, que Acã, ele não obedeceu à voz do Senhor. Ele então, diz a Bíblia, eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Cobicei-os e peguei-os. Como que Josué descobriu que era Acã? Como Josué descobriu que Acã tinha pego essa capa e pego esses valores de maneira escondida? Como ele descobriu? E aí vem o texto que nós estávamos lendo. Quando Josué venceu Jericó e ele foi lutar contra Ai, Ai era uma cidade pequena, poucos moradores. Era, como se diz, algo insignificante quando comparado a Jericó. Tanto é que, como nós lemos em Josué 7, do 1 ao 5, Josué disse, olha, não vamos mandar muita gente, vamos mandar só 3.000 homens para não cansar o povo. Porque, obviamente, nós temos a promessa de Deus. Nós vencemos Jericó dessa maneira. O que é Ai para nós? Então, quando eles foram para vencer, lutar contra Ai, amados irmãos, que tinham poucos homens, Israel apanhou. Os homens de Israel tiveram que sair correndo. Então veja, venceram uma grande batalha com Jericó. E agora Ai, que era um povinho pequeno, um povo fraco, eles perderam. Então Josué não conseguiu entender. Nesse momento, Josué foi e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, por que o Senhor nos tirou lá e fez passar o Jordão para agora ficar derrotado em Ai? E sabe o que Deus disse a Josué? Por que você está prostrado? Por que você está clamando? Diz o seguinte, ele falou o seguinte, tem alguém no meio de vós que não me obedeceu, que pegou algo que não deveria, que desobedeceu e está com algo escondido. Enquanto ele ficar com isso, vocês não vão vencer. Ou seja, amados irmãos, no meio do povo de Israel, ali havia algo errado que precisava antes ser consertado para que Deus voltasse a abençoar. E assim, usando essa passagem, nós vemos que muitas vezes isso acontece na Bíblia e acontece em nossa vida. Acompanhe comigo a leitura de 2 Samuel, do capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 2. É um caso similar. Vamos ler. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei dos gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém, Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Então, amados irmãos, vemos um caso similar. Davi, que estava indo tudo bem, em vitória, de repente 3 anos de fome. E ele falou, o que está acontecendo, Senhor?
E Deus falou: olha, lá atrás, Saul não deveria ter matado os gibeonitas. Havia uma promessa de proteção dos gibeonitas. Mas Saul, por causa do cuidado, do erro dele, matou os gibeonitas. Então agora o sangue deles, essa pendência agora, está trazendo derrota para você, Davi. E Davi foi lá consertar aquilo rapidamente. Ele pegou os descendentes de Saul, trouxe os gibeonitas os enforcaram. Então a ira de Deus cessou porque aquele problema foi resolvido. E a mesma situação estava acontecendo aqui com Josué. Josué foi lutar contra Ai depois da grande vitória de Jericó e não estava conseguindo vencer um povo pequeno. E ele foi buscar ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Quando as coisas não estão indo certo, irmãos, quando aquilo que está decretado por Deus, você tem uma promessa e ela não está se cumprindo, você precisa investigar o motivo por que o favor de Deus não está se cumprindo em sua vida. Nós não podemos simplesmente aceitar a situação. Não podemos simplesmente achar, não, mas isso é normal, é uma luta, é uma batalha. Sim, mas se tem situações que você tem uma promessa, você tem uma palavra profética na sua vida, você sabe que Deus estava trabalhando naquilo e de repente parou a bênção, o favor de Deus sobre ti, sobre tua família, você precisa fazer uma análise. E a Bíblia diz lá sobre a mensagem da ceia, que Paulo nos orienta: examine-se o homem a si mesmo. E foi o que Josué fez. E hoje, eu e você, talvez somos como Josué. Estamos vencendo batalhas, mas de repente portas se fecham, situações se trancam e a coisa não vai. O céu torna-se de bronze, né? As nuvens cinzentas e não desenvolve mais, não prospera mais, não avança. E você continua malhando em ferro frio, não. Você tem que fazer como Josué e como Davi. Parar, orar ao Senhor e pedir: Senhor, me mostre qual é essa capa de Acã que está comigo. O que é que, de repente, tem algo que está desencaixado, que tem interrompido o favor do Senhor. É isso que nós devemos fazer, amados irmãos. Porque Deus projetou o seu povo, a sua família, para vencer, para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que Ele tem nos dado. Virão sim provas, perseguições, mas elas precisam ser passageiras. Depois, o plano de Deus para a sua família, para o seu ministério, precisa, entre lutas e batalhas, mas precisa ser vitorioso. Precisa ser vitorioso. E eu quero aqui citar algumas situações que são capas de Acã, que talvez você está vivendo em sua vida, carregando contigo, e enquanto você não resolver isso, você terá dificuldades em receber o favor de Deus. A sua vida não vai avançar, não vai desenvolver, e você vai ficar patinando ali, enquanto você não tratar isso, que Deus já ensinou, que Deus já advertiu. Mas talvez você ainda não parou para pensar. Talvez você não buscou a Deus, mas hoje Deus está falando contigo. Deus está falando conosco, mostrando pontos da nossa vida que precisamos consertar para continuar vivendo uma vida de abundância, uma vida de liberdade e de vitória nas mãos do Senhor. Então, a primeira delas, eu quero falar, está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler lá. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, de repente, essa capa de Acã que pode estar na sua vida é a mágoa, a falta de perdão. A Bíblia está dizendo, quando você for orar, perdoa. Mas se você está na sua vida cultivando amargura, e às vezes se torna até ódio isso, você tem alguém que você não perdoou, irmãos, a Bíblia diz que se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Está lá logo depois da oração do Pai Nosso em Mateus 6. Então de repente você está cultivando isso, e você não consegue nem ouvir o nome daquela pessoa.
Você não quer encontrar ela, você não quer falar com ela, e aquela mágoa está ali cultivando, ela está crescendo. Então isso passa, irmãos, a atrapalhar a sua oração. E sem oração não tem como ter vitória. Então um dos obstáculos para a oração é a falta de perdão. Porque se, veja bem, analise comigo, se você não perdoa alguém, Deus diz, se você não perdoar aos homens, o vosso Pai no céu também não perdoará a vossa ofensa. E ele não perdoando, fica o pecado, que nós vamos ver, que é uma segunda capa de Acã, é uma outra capa, que é uma barreira. Você precisa do perdão de Deus, e para ter o perdão de Deus, você tem que estar pronto a perdoar o homem. E daí, se você não perdoa a pessoa, você fica carregando isso, você começa a ficar triste, você começa a ficar desanimado, aquilo começa a sugar as suas forças, e você não começa a ter mais vitória. Começa a vir derrota, você não desenvolve, e você continua com aquilo. Então, você vai ter a escolha. Ou você continua cultivando a falta de perdão, que é como uma capa de Acã que atrapalha a sua vitória, a bênção de Deus sobre a sua vida, ou você vai liberar aquilo. Liberar, perdoar. Sabe, decretar as bênçãos de Deus sobre essa pessoa, como Jesus ensina em Mateus. Abençoar os que vos perseguem, orar pelos que vos maldizem, e você libera o perdão. O salmista diz: quem poderá subir ao monte santo do Senhor? O que é o quê? Limpo de mãos e puro de coração. Se teu coração não está puro, porque a mágoa com alguém, você não consegue entrar na presença do Senhor. E daí você não consegue receber o favor e a bênção de Deus. Segunda capa de Acã que eu encontro na palavra de Deus, também está relacionado com relacionamento. Vamos lá, Mateus 5, do 23 ao 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Nessa mesma seara do perdão, mas de repente não é que você não está magoado com alguém, mas tem algo com alguém que não está ajustado, está mal resolvido. De repente você não tem mágoa, mas você sabe que aquela pessoa ela está triste com você. Então, a Bíblia diz, olha, você vem trazer a tua oferta ao altar. Tem gente que confunde, né? Ah, não vou nem levar a oferta que eu estou com problema com alguém. Não é isso que o texto diz. O texto diz, vem, deixa no altar ela, ou seja, você está reservado aquilo que você separou ao Senhor, volta lá, reconcilia com aquela pessoa, depois vem e termina a entrega da sua oferta. O que o texto me dá a entender? Não está escrito, mas dá a entender claramente que a nossa oferta, ela não vai ser recebida por Deus se antes nós não tivermos ajustados com aquelas pessoas. Então, de repente, você é aquela pessoa que, poxa, eu sou fiel no dízimo, eu procuro ofertar, procuro dar generoso com algumas pessoas, mas de repente tudo isso está bloqueado, porque você não se reconciliou com o teu próximo, você não tratou. Então você precisa vencer também essa capa de Acã, que está no meio do teu arraial e não te deixa vencer. Ligue, procure essa pessoa, faça o bem para ela, trate, converse sobre este assunto, para que você possa então avançar, ser bem sucedido, e Deus passa a receber a sua oferta, Deus passa a receber aí, né, aquilo que você tem dado e tem colocado como oferta diante do Senhor. A Bíblia nos orienta, irmãos, a Epístola de João vai falar muito sobre isso, que nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão. Tem algo pendente. Isso acaba se tornando um obstáculo para você. Tá bom? Então, perdão. Segundo, reconciliar. Terceira capa de Acã. Vamos lá. Vamos ler o próximo versículo agora nesta manhã, para você estar acompanhando. Eclesiastes 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Quantos de nós, muitas vezes, no momento de desespero, de doença,
ou mesmo no início da fé, ou até no momento de empolgação, fazemos votos. Fazemos votos e prometemos coisas ao Senhor, e você está naquele apuro, e Deus então ouve a tua palavra, Ele te abençoa, Ele te livra e te salva daquela tempestade, daquele perigo, daquele levante de inimigos. Passa a tempestade, e daí você não cumpre os seus votos, e você não cumpre a sua palavra. Aquilo está pendente, amados irmãos. Você precisa resolver isso. Se você fez uma promessa de oferta, fez uma promessa ministerial, de dedicação do seu tempo, você precisa cumprir isso. E a Bíblia vai falar várias vezes sobre os votos. Diz assim que é melhor você não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, em outras áreas de sua vida, você deve ter prometido. Quer ver um exemplo? Você veio para a casa de Deus, entregou a vida ao Senhor, e hoje você está me assistindo, mas você está fora de uma igreja. Você fez um voto com Deus, ou seja, você fez uma aliança com Deus. Então essa aliança precisa ser restabelecida. Então, amados, eu citei aqui voto, usei Eclesiastes 5:4, mas também alianças. Você fez aliança com Deus, fez aliança com algum propósito, porque toda palavra nós vamos dar conta. Então, de repente, isso você precisa investigar em oração. Colocar diante de Deus, como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Então o salmista nos incentiva a investigar com Deus. Porque às vezes Deus usou o profeta, Deus usou a palavra, Deus usou o louvor, e você não deu ouvido. Então ele precisou de repente fechar a janela do céu, tirar um pouquinho a mão sobre ti para você se abalar, para o barro ser amassado, para você lembrar e começar a encontrar como Davi fez, como Josué fez. Então, votos, alianças feitas com Deus, refaça elas, né? Conserte elas, restaure essas alianças e votos que você fez com Deus, para que isso não se torne algo como uma lembrança diante do Senhor, de que você não está cumprindo aquilo que você fez. Amém? Vamos para a próxima capa de Acã que você pode ter. Ezequiel 14, versículo 3. Ezequiel 14, versículo 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Está vendo? Em uma outra versão podemos colocar, Deus está dizendo, vocês criaram ídolos em seu coração? Vocês não têm direito de chegar até mim, me interrogar, pedir algo. Ou seja, há um bloqueio aí. Irmãos, e ídolos é uma coisa complicada. Nós, quando falamos em ídolos, já vem na nossa mente uma imagem de escultura, de algum santo, mas não é só isso que a Bíblia diz. O termo idolatria na Bíblia, ele é muito mais abrangente. Diga-se de passagem, irmãos, as recomendações que Deus deu a Moisés, as principais recomendações que Deus deu a Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, falou, olha, vocês vão entrar na Terra Prometida, mas por favor, praticamente Deus falou assim, não construam ídolos. Deus podia falar várias coisas, mas Deus foi enfático, se você ler o livro de Deuteronômio, foi enfático dizendo, olha, ídolos eu não vou aceitar. Vocês vão perder a bênção, vocês serão malditos, vai vir enxames de gafanhotos, virá fome, virá problemas se vocês constituírem ídolos na sua vida. Irmãos, um dos pecados mais combatidos por Deus na Bíblia é a idolatria. E a idolatria não é só imagem de escultura. A idolatria ocorre com pessoas. Quando homens fazem de outros homens e mulheres, fazem ídolos. Se você não se cuidar, de repente você está constituindo ídolos aí, gospels no teu coração, cantores, pregadores, e isso não pode acontecer, tá bom? Ídolos como o dinheiro, a Bíblia diz em Colossenses, a avareza, que é uma idolatria. Você ama tanto dinheiro, e você faz o dinheiro como um alvo na sua vida, um propósito, e você vive em função disso, sem você perceber.
E é por isso que nós estamos aqui, sem você perceber. De repente os bens materiais se tornaram a prioridade na sua vida. E a Bíblia diz, aonde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Então, faça uma análise nessa manhã. Porque de repente o seu tesouro, ele é muito inclinado, as suas prioridades, elas são muito materiais. Então, quando se fala em coisas espirituais, teu coração não acelera. Mas falou de oportunidade de emprego, propostas de ganhar melhor, você fica todo alegre, todo eufórico. É bênção, é alegria para nós. Mas o teu coração precisa estar ardendo para a vontade de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Porque senão você está constituindo ídolos como dinheiro, como pessoas, como a própria imagem de escultura. Às vezes projetos ou você mesmo. Existe um tipo de idolatria chamada egolatria, que é quando você se auto-venera, meu irmão. Muita vaidade. Entendeu? Você vive em função da sua aparência. Demais. Isso passa mais importante do que a vontade de Deus. O que as pessoas falam e afeta a sua imagem, às vezes é mais importante para você do que Deus fala na sua palavra. Você está demais preocupado com a tua imagem, esquecendo de fazer a vontade de Deus. E você pode estar sem perceber, incorrendo aí numa egolatria. O teu ego, você vive em função de você mesmo. Não ama o próximo, não estende a mão para o próximo. Então, os ídolos são verdadeiras capas de Acã na nossa vida, que não permite avançarmos, crescermos e progredirmos em Deus. Porque quando você tiver um ídolo, Deus vai se afastar. Deus não vai se agradar disso, Ele vai tirar a bênção sobre você. Então, se você não investigar, não lutar, e se você encontrar isso, amado irmão, vá lá e destrua, renuncie nesta manhã esse ídolo. Deixe ele, abandone ele e volte a adorar e buscar somente ao Senhor Jesus, o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos agora a última capa de Acã que eu encontro na Bíblia, que às vezes pode estar fazendo parte da nossa rotina. Isaías 53, verso 1 e verso 2. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Eu acabei indicando a leitura do versículo errado, tá bom? Acabei indicando, peço perdão aos irmãos aqui. Eu quero aqui achar o versículo certo para isso. Acabei anotando. Isaías 59, desculpe, tá? 59 do 1 ao 3. Podemos projetar novamente? Eu acabei digitando errado ali. Ok, agora sim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Então, queridos irmãos, nesse texto Deus está advertindo, olha, a minha mão não está encolhida, estou pronto a te abençoar, mas há algo que faz separação entre mim e ti. E Deus adverte que é o pecado. Então, queridos irmãos, pecado precisa ser confessado. Pecado precisa ser sarado por meio do arrependimento. Então, como eu disse, voltando às palavras do salmista, o salmista está ali orando, dizendo, olha, vê se há em mim algum caminho mau. Há um pecado ali, muitas vezes que você não percebeu, você fez sem querer. Então você precisa buscar em Deus, dizer, Senhor, me mostra o que eu fiz de errado, o que eu preciso consertar. Irmãos, é incrível. Quando você se põe assim, Deus passa a te mostrar. Deus faz você entender aquilo que você está errando e que muitas vezes você não percebe. Alguns chamam de pecados ocultos, né?
que você nem percebeu aquela palavra que falou, que feriu alguém, ou aquilo que você fez errado. Então, de repente, Deus, pela sua misericórdia, Ele te ilumina e traz em você a sensação do pecado, do erro, da condenação, para que você se arrependa e coloque tudo diante de Deus. Então, enquanto há pecados acumulados, situações não tratadas com Deus, isso vai fazendo separação, entendeu? Isso vai cessando, isso vai atrapalhando o teu relacionamento, a tua comunhão com Deus, e você então vai se distanciando, vai se distanciando. Então Deus está advertindo, olha, vocês precisam entender isso, que o pecado faz separação entre mim e ti. Perceba, irmão, que o apóstolo Paulo diz, nem a profundidade, nem os anjos, nem a largura, nada pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar? Nós mesmos, com os nossos pecados, como diz aí Isaías. Então, eu venho te incentivar nesta manhã também, aqui como Josué fez, como Davi fez, a investigar, a buscar, analisar, e então que o Senhor possa estar te mostrando que há pecados que precisam ser confessados, que precisam ser tratados, e você precisa fazer isso correndo, não deixe para depois. Busque a Deus em oração, em clamor, em jejum, para que, como Josué fez, amados irmãos, diante da vitória grande de Jericó, e agora perdendo para Ai. Eu digo que você é uma bênção, você e sua família, e você sempre foi vitorioso em Deus. Você sempre tem vencido, tem sido bem sucedido, mas agora se deparou com um momento em que não vai, a batalha não é vencida. Você não vê esperança, você não vê uma luz no fundo do túnel, você já tentou de tudo e não está achando a resposta. E aqui nesta manhã, pelo estudo da palavra de Deus, está um caminho para você. Há um caminho em você fazer como Josué, buscar a Deus e dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? Veja, não confundam com provações naturais que acontecem no meio da batalha, mas se preocupem com derrotas contínuas em que você não vê uma saída. Então você busque em Deus, e com certeza, uma dessas capas de Acã podem estar muitas vezes te atrapalhando. Perdão, a falta de se reconciliar com pessoas, votos ou alianças que foram quebrados ou não cumpridos, tá bom? Ídolos na vida e o pecado que precisa ser tratado. E eu quero então nesta manhã, encerrando este estudo, em que nós vemos depois no capítulo 8 de Josué, depois que foi resolvido o problema de Acã, agora Josué volta à batalha, e a vitória agora é tremenda, não só em Ai, amados irmãos, não só em Ai, mas em todas as demais cidades, e Josué se tornou um vitorioso ainda maior do que Moisés nas suas batalhas, mas ele aprendeu essa lição logo depois de uma vitória. Ele aprendeu esta lição, porque a primeira parte ali, Deus tinha decretado, Deus tinha colocado e faltou obediência. Estavam carregando aquilo errado e por isso não vinha mais vitória nas batalhas. Eu quero nesta manhã orar com você. Eu convido agora neste momento para nós estarmos louvando a Deus. Eu convido aqui a equipe de louvor para nós estarmos entoando mais um louvor, mas eu quero que você prepare seu coração. Quero até postar aí o tema do trabalho para você guardar essa mensagem, a capa de Acã. Qual seria essa capa? Será que você está com uma? Será que você tem carregado algo entre esses pontos que eu falei para você? Reconciliar, perdão, talvez algum ídolo, algum voto, alguma aliança, algum pecado. O que de repente está aí a sua capa? Eu quero orar com você. Nós vamos orar nesse momento. E após esta oração, juntamente agora nós vamos estar louvando ao Senhor. Procure nesse momento, teu particular com Deus, ou mesmo com a sua família, buscando em Deus esse entendimento. Porque há um plano de vitória para a sua família. Há um plano de avanço, de progresso na sua família, no ministério, na paz no seu lar,
na saúde e tudo que Deus tem para ti. Amém? Oremos ao Senhor nesta manhã. Poderoso Pai e Criador do céu e da terra, queremos aqui louvar ao Senhor e queremos nesta manhã entrar em tua presença, ó Pai. Sonda, Senhor Deus, se há em nós algum caminho mau. Ao longo dos anos e meses, o Senhor tem alertado, tem procurado nos mostrar, através da pregação, de louvores, através de um homem e mulher de Deus instruído, mas nós desapercebidos e muitas vezes achando que temos a santidade própria, ou numa autojustificação, não paramos para analisar. Oh amado Deus, mas nessa manhã, ajuda-nos a encontrar, Pai, algo que está fora do prumo, algo que está fora do lugar, Pai, e possamos acertar isso, corrigir isso, desfazer desta capa de Acã, para voltarmos a viver a plenitude, Pai, da sua bênção e do seu favor. Querido Deus, em cada um de nós que participa desse estudo pela manhã, que o Senhor possa revelar, iluminar, mostrar, dar força e coragem para cada um ir consertando. Se é o perdão, que seja o perdão liberado, Pai. Força. Se é o reconciliar, que, ó Pai, possa haver proximidades, o Senhor possa preparar momentos e coragem para nossos irmãos procurar uns aos outros, familiar. Amado Deus, se são votos ou alianças não cumpridos ou quebrados, nos ajude pela sua misericórdia, pelo seu sangue, a reconstruir, Pai, isso, a cumprir este voto, Pai. Senhor Deus, se são ídolos que temos constituído em nossa vida, nos ajuda a identificar nesta manhã e Pai, desfazer deles e colocar o Senhor como prioridade máxima em nossa vida. Pai, mas se é o pecado, algum pecado oculto, errado, que algo temos feito, Senhor Deus, que não tem te agradado, e o Senhor tem nos avisado, não temos alertado, ó Pai amado, fala conosco, perdoa cada um, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de infinita misericórdia, ó Pai. É o que eu oro, apresento o Seu povo diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Despedaçou e nos sarará, fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade,
Glória a Deus. Olha que louvor, muito adequado para que Deus falou conosco. Deus fez a ferida e Ele sarará. E esse hino que eles cantaram aqui diz: voltemos ao Senhor. Irmãos, Deus não é um Deus injusto, não é um Deus tirano, não é isso que eu estou apresentando para você. Mas é um Deus que vem tentando, vem te alertando, e nós vamos falhando. Mas Ele está pronto para abençoar. Ele só quer que você pegue essa capinha de acã e jogue fora ela, desfaça dela. E essa revelação do que é o amor de Deus. É o amor de Deus. Temos aqui pedidos de oração. A Rafaele pede oração pela avó e o vô Joaquim Mancida e pela família. Amém, irmã Rafaele. Irmã Irene, oração por minha família, em especial pelo diácono Osvaldo Letrinta. Um grande abraço, irmão Osvaldo. E o Fábio, que atestaram positivo para o Covid. Tá? Eles estão assintomáticos e creio que estão cobertos pela potente mão do Senhor Jesus. Então vamos orar para o irmão Osvaldo, irmão Fábio, né? Eles estavam assintomáticos, mas um exame de rotina na empresa testou positivo. E então que Deus continue abençoando para que não tenha nem mais um sintoma, não está tendo, e continue bem até o fim, né? O fim desta enfermidade. Milton Rosa pede oração pela sua irmã Maria Dias. Vamos colocar diante de Deus. Irmã Thelma, um grande abraço. Irmã Thelma pede oração para a Ina Pinheiro, que está com problemas de pressão alta. Vamos decretar aqui a saúde. Oração por minha família, Vera Lúcia Dominiciano, tá bom? Vamos colocar sua família. E Maria Regina Silva Alves pede oração pela minha família, Ipube Tucuruí, no Pará. Grande abraço aos nossos irmãos do Pará. E eu quero aqui também, nesse momento, já trazer um testemunho de bênção. O irmão Miqueias aqui nos informou, né, que ele depositou aí na conta da igreja todo o restante que faltava para a compra da tela. Olha que bênção. Que Deus abençoe, irmão Miqueias. Um abraço aí à distância para ti, tá bom? Um abraço à distância para ti, realmente muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá bom? Ficamos muito felizes e gratos a Deus. Mas a ação dos pães vamos fazer, nós vamos continuar, mas agora nós vamos reverter para as filhas de Sião, tá bom? Para a campanha Unidas para Vencer, que as filhas de Sião têm um propósito aí na Igreja Nacional, tá bom, irmã Vanessa? Continuamos então, já que ganhamos a tela, Deus nos abençoou. Vamos então fazer o que nós teríamos que fazer já nos próximos meses para ajudar a irmã Ana Paula com o departamento das filhas de Sião, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar então, vamos colocar todos esses pedidos diante de Deus que nós citamos e encerrando nesta manhã. Poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu venho aqui colocar esses pedidos de oração. Venho apresentar as famílias. Ó Pai, venho apresentar os pedidos de saúde, ó Deus eterno, que em nome de Jesus toda enfermidade, toda doença venha ser repreendida e desfeita no nome de Jesus Cristo. Ó querido Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do irmão Miqueias e toda a sua família, ó Pai. Que o favor de Deus esteja sobre ele, que a misericórdia do Senhor esteja sobre ele, ó Pai. Queremos colocar também a família Letrinta em uma proteção do Senhor, ó Pai amado, para que nenhum membro da família venha ter sintomas, mas que sejam plenamente sarados, protegidos, imunizados e curados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua graça e pela tua presença, em nome de Jesus. Pastor Charles, vamos ter um pregador especial essa noite, não é? Isso mesmo, diretamente lá do Rio Grande do Sul, já está se preparando, tomando bastante chimarrão para preparar a garganta. O irmão Fagner, da IPUB Central de Avivamento. Fagner Machado, filho do pastor João Dutra, está confirmado aí. Então fique ligado, conectado conosco logo mais à noite, uma pregação gaúcha. Amém? Vamos convidar a irmã Josimere para traduzir aí, se alguma palavra a gente não souber, né? Amém. Então, diretamente do Rio Grande do Sul,
Vamos aí receber o irmão Fagner essa noite na presença do Senhor. Não perca, grandioso culto evangelístico, 19 horas, em nome de Jesus. E vamos cantar uma gauchesca para terminar aqui, ó. Subo morro e desço morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo morro e desço morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus.